Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui na videoaula e a gente vai avançar, né? Nós iremos para um novo conteúdo, o legado grego, né? A influência da cultura grega e os gêneros literários. A gente vai entender como que a cultura grega compôs o pensamento ocidental atual e ainda contribui para a formação de diferentes bases do pensamento crítico, né? Então, a gente sabe que a literatura ela estimula em cada um de nós um pensamento crítico e entender que a cultura grega contribuiu sobremaneira para esse pensamento é um dos pilares da nossa disciplina. Então a gente começa hoje, se necessário, pausa o vídeo e divide em 2 blocos para favorecer um pouco melhor a sua compreensão. Nós trataremos também, além da cultura grega, dos gêneros literários hoje, né? A primeira questão que a gente precisa considerar é a importância que essa cultura, que a cultura grega, teve na construção do nosso pensamento, né? Do pensamento ocidental. A primeira reflexão talvez seja na abrangência que essa cultura nos trouxe. A gente sabe que a cultura grega ela influenciou a medicina, a geografia, a questão da construção da linguagem, da consolidação do pensamento, a botânica, enfim. Diferentes áreas do conhecimento e diferentes formas de pensar foram influenciados pela cultura grega. Então, considerar, talvez a gente precise de um pouco mais de dados, mas é possível entender e afirmar que a cultura grega é uma das culturas que mais contribuiu para o pensamento crítico com a humanidade, né? Não apenas a seu tempo, mas as teses ali defendidas naquele momento em que a cultura se iniciou e foi se desenvolvendo, elas continuam balizando diferentes aprendizagens, né? Diferentes construções ainda no mundo atual, contemporâneo. Só que pensar na cultura grega, sobretudo naquele contexto em que ela surge e se desenvolve, é desafiador se a gente pensar em como ela se consolidou. Veja só, a cultura grega ela é uma cultura antropocêntrica. Teocêntrica é quando a gente... Teo significa Deus, né? Vem de Deus. E cêntrico é o centrismo da ideia de centro, né? Então, quando eu falo que a perspectiva de pensamento, a perspectiva filosófica é teocêntrica, significa que Deus fica no centro daquela visão, ou seja, é uma visão pautada na centralidade de que Deus é o centro da condução do pensamento. Quando eu falo que a visão é antropocêntrica, a gente entende então que a premissa se pauta, o pensamento vai se pautar colocando a razão, talvez o homem, né, em algumas perspectivas, a razão humana como centro da questão. Entendendo isso, a cultura grega era uma cultura antropocêntrica, ou seja, não centralizava sua forma de refletir na questão religiosa, cristã, espiritual, mas ao contrário, centralizava sua visão no eixo da razão, na perspectiva racional, naquilo que é possível ser medido e comprovado, e por isso ela é materialista. Materialista pela perspectiva do que é mensurável, né? Daquilo que se pode palpar, tangenciar, medir. Então a cultura grega ela tinha como fundamento aquilo que eu consigo medir, calcular e comprovar. Além disso, quando a cultura grega ela surge, ela é uma cultura que, sobretudo na hora de avaliar, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui. A cultura grega ela pensava e valorizava a questão da beleza. Só que a beleza ela era subjetiva, como ainda é hoje, né? Ela muitas vezes está relacionada à questão pessoal ou cultural, enfim. E aí, como é que os gregos encontraram medidas para tornar o belo e o bom no sentido de belo, como é que eles fizeram para tornar aquilo que era belo, aquilo que era bom, em algo que pudesse ser objetivo? Eles criaram critérios. Por exemplo, ao analisar uma escultura, para dizer que essa escultura ela é bela, ela é boa,
Então eles observaram critérios objetivos, por exemplo, simetria, equilíbrio, linearidade da forma. Então eles pegavam a forma, eles olhavam assim, essa forma ela tem uma estrutura linear. O lado direito e o lado esquerdo eles estão equilibrados e a forma como os traços foram desenvolvidos não revela nenhum dado, nenhuma linha abrupta ou grosseira ou destoante. Então ela é linear e é equilibrada. Se ela possui esses dois elementos, ela pode se aproximar da harmonia. E se ela é harmônica, ela é boa. Logo, ela passa a ser bom. Então, a ser bela. Aquilo que era subjetivo, por critérios mensurados de maneira objetiva, se torna possível de classificar. Então, nesse sentido, a contribuição grega fez muita diferença. Além disso, na questão da escrita, por exemplo, foi o primeiro... A civilização grega foi o primeiro povo, o primeiro grupo a escrever no modelo ocidental, como a gente tem hoje. Ou seja, começar a escrever da esquerda para a direita e de cima para baixo. Antigamente, em outros tempos, isso não era um parâmetro, né? A forma de escrever ela era diferente, ela não era balizada assim. E, sobretudo, a principal contribuição dos gregos, talvez, na literatura, é a distribuição dos gêneros. Eles classificaram toda a produção escrita, analisaram tudo aquilo que se tinha e distribuíram a produção escrita em 3 grupos. Em 3 gêneros, 3 grandes gêneros. Gêneros lírico, épico ou narrativo e o gênero dramático. Como é que era o gênero lírico? Ela recebia esse nome justamente por conta da lira, que era um instrumento musical, né, um instrumento de corda. E o gênero lírico, ele representa todos aqueles gêneros que revelam sentimento, emoção, opinião, enfim, subjetividade. São aqueles gêneros que a gente não consegue necessariamente pautar sem considerar a função ou poética da linguagem, ou a emotiva, ou a expressiva, ou seja, evidencia aqueles gêneros que têm a estrutura e o objetivo de representar sentimento ou emoção. A gente vai ter talvez o poema, a música, enfim, como exemplos desse gênero. O gênero épico ou gênero narrativo são aqueles que narram aventuras ou feitos reais ou fabulosos. Geralmente são narrativas heróicas, né? Homéricas, muito grandes. E a época da mitologia grega, da cultura grega, no desenvolvimento dessa cultura, ali a gente vai ter os mitos gregos, né? Ali como grandes representantes. Então, eu tenho a presença de um narrador. Esse narrador vai evidenciar uma narrativa que traz fatos reais ou fabulosos ou miraculosos, né? E nesse gênero ele não é estruturado em verso, mas ao contrário, em prosa. E por fim a gente tem o gênero narrativo, o gênero dramático. Narrativo já falamos. O gênero dramático. Qual é o objetivo do gênero dramático? É a encenação, é a transmissão de uma ideia, ou de um pensamento, ou de uma intenção, é a transmissão de algo por meio da encenação, ou seja, o teatro em si. A função do gênero dramático é evidenciar uma ideia por meio da encenação. E aí a gente tem nascido nesse período a tragédia e a comédia como seus grandes representantes. A tragédia, em tese, a gente vai ter a evidência de um herói que luta contra as forças do destino, e a comédia é a ação de homens, diríamos assim, inferiores, não são deuses. E o viés da comédia é cômico, e da tragédia não necessariamente, né? É uma luta homérica contra, de repente, deuses e semideuses contra humanos, mas não com viés cômico. Já a comédia tem esse viés cômico e não tem seres sobrenaturais contracenando.
Nesse momento a gente fica nessa definição dos gêneros e a gente volta na próxima aula ampliando a contribuição grega. Tá joia? Até mais, pessoal.